Oi pessoal, beleza? Bom, hoje o tema do vídeo é crianças mal criadas. Muita mãe, eu já vi muita mãe, quando o filho faz uma malcriação, fala assim: ah, mas é criança, por isso mesmo tem que educar enquanto é criança. Depois que cresce não adianta mais. A mãe que não educa o filho, se não aprende em casa, aprende na rua. A criança tem que ser muito bem educada. O que adianta você não educar seu filho em casa, mas alguém lá fora educa? E na marra. Em alguns casos é assim, ou aprende por bem ou aprende por mal. Mas tem mãe que, mesmo o filho estando errado, passa a mão na cabeça do filho. Tem mãe que o mesmo filho estando errado, passa a mão na cabeça do filho. E eu acho isso inadmissível, sabe? Pra que passar a mão na cabeça, sendo que você pode educá-lo? Às vezes, nem é em casa. Às vezes, o pai e a mãe dá pra criança pior não, a melhor educação do mundo, e às vezes é uma influência de amigo, colega, porque também tem pessoas de fora que são uma influência. Não é só dentro de casa. Mas mesmo assim a gente tem que ficar de olho, né? Pra ver se tem alguma coisa errada, conversar mais com nossos filhos, pra poder educá-los enquanto é tempo. Porque depois, quando cresce, não adianta mais a gente educá-lo. Pode ser menino, menina. Quando a gente educa um filho, é porque a gente sente carinho, amor por ele, afeto por ele. Mas não que a mãe que não eduque o seu filho não goste dele. Vai ver que até gosta, mas passa a mão na cabeça do filho quando ele tá errado. Tem criança que é uma peste mesmo, que mesmo a gente reclamando pra mãe, a mãe não tá, nem dá bola, não faz nada, e o filho continua aprontando. Já disse, vou dizer de novo, eu não sou mãe. E nem pretendo ser, porque criança dá muito trabalho. Mas vai que eu mude de ideia. Eu sou muito assim de mudar de ideia. Vai que eu mude de ideia. Mas por enquanto não. Eu não pretendo ser mãe, não. Eu não sou mãe, mas eu sei o que é ter a sensação de uma criança aprontar com você, você reclamar pra mãe, a mãe não faz nada. E a mãe também passa a mão na cabeça do filho. Quando o filho faz alguma coisa de errado. Tem mãe que acha que tá educando seu filho, mas não tá. Porque se tivesse educando seu filho, ele não ia ser mal educado, mal criado. Mal educado, mal criado.
Eu não sei, mas eu acho que a maioria dos casos é porque a mãe não deu, os pais não deram educação dentro de casa. Bom, se os pais queressem melhor, esses pais que não educam, se os pais quisessem mesmo que os filhos fossem super educados, educavam ele. Porque se não dá educação para o seu filho, no futuro ele vai fazer a mesma coisa com você, te responder, aprontar muito com você, dar problema para você. Aí depois você se pergunta, no que que eu errei, o que que eu errei? Onde foi que eu errei? Aí você se recorda que não dava educação pro seu filho e que ele cresceu, agora já é tarde, você não pode fazer mais nada. Tinha que educar enquanto é criança. Porque quando depois que fica adulto, já foi, é tarde demais. Não adianta você se matar para educar seu filho, porque ele não vai ficar educado. Não adianta. Mas tem muita mãe boa, tem muita mãe boa também, que dá educação pro seu, ou pai, os dois, né? Tem muitos pais que são muito bons, dão educação pro filho em casa e quando chega na rua tem uma influência. Pode ser de colega, de amigo, de parente. Tanto faz. Às vezes nem sempre é dentro de casa, como eu já disse antes. Mas o pai... Mas quando esses casos, o pior é que o pai e a mãe ficam taxados de pais que não dão atenção para seus filhos, que não educam. Mas isso não é verdade. Tem mãe que quer justificar. A falta de educação do filho. Mas isso não tem justificativa. Ou você educa o seu filho, ou você educa o seu filho, ou não educa. Também nem sempre é necessário os pais educarem. Porque eu já ouvi uma moça me contar que a mãe dela não deu atenção para ela, nem fez questão de educar, e ela aprendeu a se educar sozinha, ainda criança, adolescente, sei lá, mas ela é a prova viva disso, que nem sempre precisa dos pais para ensinarem que não pode. Às vezes a pessoa se educa sozinha. Eu admiro muito isso. Tem pessoas que acham que só porque ficam romantizando criança, acham que só porque é criança não vai te fazer nada, não vai te fazer mal. Mas não é bem assim. Criança não é que nem uma boneca que você brinca, depois joga no escanteio, não, joga no chão. Porque tem criança que faz isso, né? Criança não é isso. Criança tem que precisar, tem que receber muita atenção, precisa de muita atenção. Porque às vezes a criança faz isso para chamar sua atenção. Você nem se toca. E às vezes a gente que é culpado da criança ser assim nem se toca.
E tem pais que ficam no trabalho, trabalhando o dia inteiro para receber o pão de cada dia e nem ligam para a criança. Eu não tô falando que todo trabalhador é assim não, tá, gente? Mas isso acontece na vida real. Tem pais que não dão atenção para a criança, porque estão no trabalho, ou porque, também pode ser, porque estão trabalhando no celular, trabalhando no computador, ou olhando no celular, olhando no computador, coisas desnecessárias, coisas sem importância, joguinhos e outras coisas mais. Porque se você teve filho para não dar atenção, então seria bem melhor se não tivesse. Porque o filho é um anjo, que anjo é modo de dizer, porque nem sempre é um anjo, né? Mas é um anjinho da guarda que você escolheu para sua vida. E os pais também são anjos da guarda. Protegem os filhos de tudo e de todos, de todo perigo que há nesse mundo. E filhos mal criados, eu não sou a favor de bater, porque bater vai deixar a criança mais brava, mais com ódio da gente, dos pais, né? Então, a única coisa a fazer é sentar e conversar. Mas mesmo se não resolver, dê uma lição no seu filho, mas sem bater, tá? Porque bater não é legal. Não precisa bater. Se bater, se resolvesse alguma coisa, esse mundo não teria bandidos por aqui, nesse mundo. Eu sou a favor de sentar e conversar com a criança. Sentar e conversar. Se eu tiver um filho ou uma filha, tanto faz, eu vou fazer isso. Sentar e conversar. Eu vou sentar assim, conversar. Eu posso ser uma pessoa com gênio difícil, mas o que eu aprendi nessa vida é que bater não adianta. Primeiro, porque tem lei. Sabe? Se eu não me engano, é lei da palmada. Segundo, porque eu não sou desse tipo, desse tipo de pessoa que agride o outro. Eu tô falando de agredir, se eu tiver um filho, assim, de agredir uma criança, se eu tiver um filho, eu não vou ser mãe, assim, de agredir. Eu vou sentar e conversar. E não é só porque a pessoa foi agressiva não pode ser, não que seja o filho, mas não é só porque a pessoa foi agressiva com um, quer dizer que vai ser com o outro. Então, se eu tiver um filho, eu vou sentar e conversar, porque eu não sou desse tipo que agride criança. Tudo bem, né? Às vezes a gente
perde a cabeça, né? Porque ninguém tem sangue de barata. Se eu falar que eu nunca perdi a cabeça com alguém, eu vou estar mentindo. Mas, porque ninguém tem sangue de barata. Mas eu não vou fazer isso com meu filho. Eu digo, vou repetir. Se eu tiver um filho, eu não vou fazer isso. Tá? Porque a menina já sofreu muito, então não vale a pena, tá? Mas, continuando. Tem crianças tão educadas que a gente até muda de ideia, né, sobre crianças. Mas não é só porque foi educada com a gente. Não ser um minuto, 5 minutos, isso não quer dizer que ela é educada e vai ser educada para sempre com a gente. Mas criança tem que ser muito bem educada, muito bem muito bem educada, muito bem amada, porque se não for sofrer aqui em casa, vai sofrer lá na rua. E olha que a educação que eles dão lá na rua não é nada amigável. Então tem que pensar antes. Tem que pensar antes para na criança, no seu filho. Tem que pensar antes de não dar educação para ela. Você tem que pensar: se eu não der educação, será que ela vai ser mal educada? Será que não vai sofrer pelo mundo? Porque não é todas as crianças que se educam sozinhas, não. Às vezes a pessoa não teve pai, não teve mãe, mas foi uma pessoa muito educada. Ou cresceu num lugar sem o pai, sem a mãe, mas teve amor. Deve ser isso. Às vezes, eu vou dar um exemplo. A criança foi criada. Uns exemplos, né? Às vezes a criança foi criada, por exemplo, num orfanato, sem o pai, sem a mãe, mas lá tem pessoas super gente boas que transmitem uma energia positiva, que educam as crianças mais que se os pais estivessem presentes na vida dela, do que os próprios pais que abandonaram. E às vezes tem crianças que foram criadas pelos tios, pelos avós, ou pela tia, pelo tio, pela prima, pelo primo, pelos primos, que foram criadas educadamente com todo o amor do mundo e que se tornaram educadas, mesmo sem a presença dos pais. Mesmo sem os pais, sem seus pais, se você der educação, mesmo não sendo seu filho, a criança com certeza vai ser educada. Porque a criança, ela repete tudo aquilo que ela vê. E se você não fazer nada de errado, ela não vai fazer.
Porque os filhos são os espelhos dos pais, se espelham nos pais. A criança, às vezes nem é por maldade, ela acha que vendo aquilo, a pessoa fazendo, o pai ou a mãe fazendo coisa errada, acha que aquilo é normal. Aí quando crescer, copia. Então, se você for brigar, se você for fazer alguma coisa que não seja legal para seu filho ver, então vão brigar no ter brigar onde os seus filhos não vejam, e vão fazer coisas erradas também onde seus filhos não vejam, porque os seus filhos copiam tudo que os pais fazem. E se copia o que você faz, aí já é tarde demais. Dá tempo de educar enquanto é criança. Também há exceções. Por uns vídeos que eu tava vendo, há exceções. Mas eu acho difícil um adulto crescer, a mãe falar e o filho obedecer. Eu acho que é hipocrisia também, né? Porque o filho cresce, fica mal educado. Aí depois a pessoa se pergunta o porquê. Por que disso? Eu acho que isso é hipocrisia. É hipocrisia. Se a pessoa não educou seu filho quando era criança, ela devia de lembrar, né? Que ela não deu educação, mas nessas horas ninguém lembra. Todo o mal que fez pro filho, mesmo não sendo intencional. Porque a criança não nasce mal educada. Você que tem que dar educação para ela. Caso sim que a criança nasce mal educada, né? Mas aceitar a falta de educação do filho dos outros é muito desagradável, sabe? Para quem não sabe, meu nome é Isamara e esse nome aí do canal é só a abreviação do meu nome e sobrenomes, tá? Mas continuando, há casos sim que a criança nasce mal educada, mas há casos também que a criança fica boazinha. Tem casos que a criança fica boazinha, porque é criada num ambiente sem os pais, né? Mas com todo amor e carinho do mundo. Adulto não pode bater em criança. Não podia bater, ainda não pode, né? Mas eu acho assim que tudo tem limite. Quem procura acha. Eu sou contra violência de bater em criança, né? Também depende.
No caso, os pais. Sou contra os pais baterem na criança. Qualquer parente que for. Mas, se uma criança tirar muito sua paciência, fazer malcriação com você na rua, te amolar, te importunar, te falar palavrão, aí tudo tem limite. Eu não sou contra, não. Quer dizer, eu sou contra sim. Mas, como eu já disse antes, tudo tem limite. Mas quem procura, acha. Ninguém tem paciência de um monge, não. Uma hora a paciência acaba. Tem crianças que querem mandar nos pais. Eu não sei quem é mais tolo. Mais tolo, né? Os pais que aceitam isso, ou a criança que fica querendo mandar. Eu não bateria uma criança porque hoje em dia tem lei, né? Mas quando não tem outro jeito, fazer o quê? Mas o único jeito é educá-la, ou seja por bem ou seja por mal. Como eu já disse antes. Você que tem uma criança, você não pode esquecer que você está criando um ser vivo, não um ser que não é real, tipo uma boneca, né? Que as crianças, as meninas brincam. Brincam de cozinha, de comidinha. Você tá criando um ser humano para ser alguém na vida, para ser bem educado, não uma criança que você, não um objeto, quer dizer, que você usa depois descarta. Não é isso. Algumas crianças, tem muita criança boa nesse mundo, mas tem muita criança ruim. Eu amei conhecer uma sobrinha de uma professora minha. Eu não estou estudando mais, já formei já. Eu adorei conhecer uma sobrinha de uma professora minha, ela me tratou muito bem. E ela é uma criança muito fofa, uma criança muito doce. Mas a gente não pode ficar se iludindo, não, porque ela pode ser boazinha, mas tem muitas crianças ruins que ficam debochando de você, ficam te falando coisas desagradáveis, que não são boas, sabe? E às vezes a gente é obrigado a escutar tudo calado. Porque se a gente for reagir, dá problema. Fazer o quê? A gente tem as pessoas que querem, as mulheres que querem, quer dizer, ser mães, tem umas que nasceram para ser mães, mas tem outras que não, Deus me livre, que não podem ser mães nem em sonho, porque tem umas que não nasceram para ser mãe, não tem
vocação para ser mãe. Porque se a gente parar para pensar, elas não têm dom para ser mãe, essas mulheres que não educam os filhos. Porque se tivessem dom, vocação, dom, tanto faz, elas educariam os filhos. Ou às vezes tem, mas para educar não. Esse também é o principal, tem que educar o filho. Tem mãe, eu acho que não tá nem aí pro filho, né? Porque prefere que ele seja educado em outro ambiente do que em casa. Porque não quer educar o filho. Parece que tem preguiça até de educar o filho. Que preguiça, que dificuldade há nisso? Em educar o filho? É só você ensinar as regras bem claras para ele, que ele não vai ser mal educado. E tem criança que mesmo você dando educação, como eu já disse antes, é mal educado. Porque nem sempre a culpa são dos responsáveis. Mas quando não tem mais jeito da criança, você já tentou de tudo, as outras pessoas também já tentaram de tudo para educar seu filho, você não tem mais jeito, ensine uma lição mais rigorosa, mais rígida, para a criança aprender, né? Porque tem mãe, tem filho que quer controlar tudo dentro de casa. Você não pode deixar isso acontecer. A gente não pode deixar que filhos mandem na gente. Às vezes os pais têm afeição de ser pessoas ruins, mas não são. As aparências enganam, gente. Tem que pensar nisso. Às vezes não é a cara da pessoa que diz o que ela é. Tem filhos bons que ajudam a mãe a fazer compra, ajudam na limpeza da casa, ajudam a lavar roupa, ajudam a fazer essas tarefas diárias de casa. Mas tem filhos que só ficam sentados no sofá, mexendo no celular, não fazem nada. Talvez, né, se ajudassem essas pessoas, esses filhos que ficam só no celular, sentados no celular, sentados no sofá, né, na cama, tanto faz, com o celular. Se ajudassem, pelo menos de vez em quando até dava para relevar, né? Quando é uma criança que fica só sentada, não faz nada, e não dá para salvar, não. Imagina, você cuida da casa inteira, a mãe. Ou o pai pode cuidar também, né? Porque todo mundo, se for uma casa com pai, mãe, filhos, todo mundo pode ajudar, porque todo mundo lá tem mão, né? Então, você se mata de trabalhar dentro de casa e o filho não faz nada dentro de casa. Só pensa em redes sociais, mesmo o filho não fazendo nada de errado nas redes sociais, fica enjoativo. Ficar só tec no celular. E ninguém é obrigado a aguentar malcriação de criança. Ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado, tá? Porque tem crianças que são uns anjos de crianças,
Mas tem umas também que são capeta em forma de gente, né? Desculpa o palavreado, mas é verdade. Tem crianças que são boas e tem crianças que são ruins. Às vezes a criança malcriada chega em você sem você estar fazendo nada, fica falando, sua feia, chama você de feia, sabe? Criança malcriada. Porque eu já ouvi uma história assim. Aí a pessoa responde, tua mãe não te deu educação, não? É essa a resposta que vem na boca da gente. É verdade. Tudo tem o seu limite, tudo tem o seu tempo. Eu espero que, se algum de vocês aí tiver filhos, que sigam os meus conselhos aqui, né? Pensem no que eu disse, né? Nem precisa seguir, pensem no que eu disse. Mas eu não quero achar que... Eu não quero que vocês... Quer dizer, eu não quero que vocês pensem que eu tô dando um palpite no jeito que vocês criam filhos de vocês. Mas pensem bem no que eu falei aqui, tá? Eu gosto muito de vocês. Não tenho amigos. Vocês são a minha única companhia aqui. Tá? Vocês são uns fofos comigo. E eu amo muito vocês. Meus inscritos bonitos. Mas um beijo pra todos vocês. Mas continuando. Filhos, a pessoa acha, a mãe ou o pai acham que depois que o filho cresce ele já está educado. Alguns acham. Acham que já estão educados, os filhos ou o filho. Então deixa por escanteio, deixa pra lá. Mas o filho é um ouro, é como ouro, né? Mas fazer o que, né? É filho, né? A gente... Seria muito maldade da gente a gente descartar o filho se ele é mal educado com a gente, mas depende, né, da situação. Quando é uma situação muito grave, aí sim é necessário, eu acho. Eu tô dando a minha opinião, tá? Não tô forçando ninguém a nada. Eu acho muito lindo a relação dos pais com os filhos. Porque eu já, na rua, então uma vez na rua, tava passando, tinha 2 menininhas no portão da casa delas. Tava acompanhada, aí, com alguém da minha família, e elas começaram a falar comigo e com a pessoa que eu tava junto. Achei aquilo tão bonito. E o mais importante, pra mim, eu acho que o mais importante é a educação. Tem outras coisas, mas que eu acho que é importante também, mas o principal pra mim é a educação. Porque se a gente não tiver educação, se a gente não der educação para os nossos filhos, como que eles vão ser bem educados? Me diz como, pessoal. Não tem como. Então, pai, mãe,
Se você gosta mesmo dos seus filhos, eduquem eles. Porque tem criança muito mal criada nesse mundo. Já aconteceu várias vezes de criança ser mal educada, a mãe não fazer nada, os pais não fazerem nada, passarem a mão na cabeça. Isso acontece. Mas nunca se esqueçam que a criança não é um objeto. A criança é um ser vivo. E se você tem filhos para não dar educação, então melhor nem ter filhos. Porque como eu já ouvi antes, a pessoa pode ser tudo, mas educação ela tem que ter. Então é isso, pessoal, beijos. Eu ia me esquecendo. Não se esqueçam de inscrever aqui no canal, tá? Deixar um like e compartilhar com todo mundo. Ativar o sininho também.